que Eva foi comer aquela fruta? Acusar Eva é bem fácil, mas quantas daquelas frutas nós teríamos comido se fôssemos nós no lugar de Eva? Bem-vindo a mais um vídeo. Nós vamos hoje refletir um pouco sobre o relato da queda do ser humano. Como nós fomos enganados lá no Éden por Lúcifer, Satanás encarnado numa serpente. E nós vamos ver quais lições nós podemos tirar desse quadro onde Eva e Adão caíram e pecaram contra Deus. Eu quero que você acompanhe comigo uma leitura logo de início, que é Gênesis capítulo 2, verso 8. Diz assim, ó: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que acontece? Deus tinha acabado sua criação, formou o homem e ele plantou um jardim belíssimo, cheio de árvores frutíferas, e deu a Adão e Eva para que eles morassem. Essa seria a sua primeira casa aqui na terra. E a função deles era, através da natureza, aprenderem mais sobre Deus e tudo. Eles seriam os governantes dessa terra, desse jardim. E o mundo era para ser governado pelo homem. Foi dado de presente para nós. Um presente muito especial. E aí, Deus planta um jardim, enche de árvores frutíferas e fala: olha, vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer. Tinha uma árvore específica lá. E essa árvore era o jeito de Deus falar que o ser humano era um ser livre. Como assim que o ser humano era um ser livre com a árvore lá no meio do jardim? Pois bem, como não existia pecado, como não existia o erro, se não fosse dada a oportunidade para nós de escolher errar ou não, então não seria uma liberdade, seria vamos dizer assim, uma ditadura, vamos dizer assim. O homem não seria livre porque ele não teria a opção de fazer o contrário, de fazer uma coisa diferente do que ele vivia. E a árvore estava ali para provar que Deus criou seres livres, seres pensantes, e que eles poderiam decidir obedecê-lo em amor ou se eles seguiriam por outro caminho de rebeldia. E aí, essa árvore simboliza o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa que eu sou livre árbitro. Livre para julgar, para escolher. Eu sou livre para tomar decisão. Que decisão eu quero tomar? E nesse momento, Deus estava dizendo para Adão: Adão, eu estou dando para você o livre-arbítrio como presente. Deus, ele se colocou nessa limitação de, isso mesmo, esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, que fez todas as coisas e mantém. Esse Deus se colocou em uma posição onde ele se limitava ao livre-arbítrio humano. Ao livre-arbítrio não só humano, mas de todos os seres que ele criou. E foi por isso mesmo que Lúcifer usou mal esse livre-arbítrio e caiu, tornou-se Satanás. E ele não queria deixar isso barato, já que ele foi expulso do céu, não conseguiu a revolução, levou a terça parte dos anjos de Deus a caírem, a se rebelarem contra Deus e contra a sua lei. Então, ele olha para a humanidade que Deus criou com tanto carinho e amor, lembrando que Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Então, ainda Satanás tinha mais raiva ainda, porque Satanás, como quando Lúcifer, ele se achava o melhor de todos, o maioral. E por isso que ele queria o lugar de Deus. Então, no capítulo 3, começa o relato de como nós, como humanidade, usamos o nosso livre-arbítrio. Isso aconteceu lá, isso se repete hoje e vai se repetir até a volta de Jesus e, na verdade, pela eternidade. Todos os seres são livres para escolher. Mas olha só no que dá quando nós decidimos seguir algo diferente da lei de Deus. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Verso 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos das árvores do jardim,
Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, verso 4, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Pronto. Deus havia falado, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que está no jardim. E ela mesma, a própria Eva, falou para a serpente que não deveria nem tocar nesse fruto. Só que uma coisa que é interessante para a gente analisar. Satanás ele age onde nós temos a nossa tentação. O que é a tentação? A tentação é quando nós somos impelidos por meio de um desejo do nosso coração, muitas vezes desejos bem obscuros. Então somos tentados a sair de dentro da lei de Deus, sair do cumprimento da lei de Deus. E por isso ele age bem ali, porque o foco dele é destruir a imagem de Deus no homem, imprimir no homem o caráter, a imagem do caráter dele, para que assim ele possa atingir Deus. Ele acha que pode atingir Deus, no caso assim, né? Claro que Deus fica muito triste ao nos ver como seres criados com tamanha perfeição, uma degradação terrível. Mas olha só o que ele faz. Satanás ele só precisa de um segundo da nossa atenção, um momento. E se nós pararmos para dar atenção a ele, pronto, fechou. Porque Satanás ele sabe seduzir. Se ele seduziu a terça parte dos anjos, seres perfeitos que viviam na presença de Deus, toda a sua existência, quem dirá nós, humanidade, principalmente agora, caída. Mas Eva também era perfeita, assim como Adão também era perfeito em seu caráter. Eles seguiam a lei de Deus. Mas, no momento em que Eva estava ali contemplando a árvore, e a serpente fala para ela, olha só, a serpente ela já começa dando uma mentira, né? Deus falou para você que não podia comer nenhuma das frutas das árvores do jardim, não podia comer nada. Aí Eva fala, peraí, ainda deu curiosidade, falou, uma serpente falando comigo? Não, na verdade Deus não falou que a gente não pode comer de nenhuma das árvores do jardim. Ele falou que eu não posso comer dessa aqui, a árvore que está no meio do jardim, no conhecimento do bem e do mal. Na verdade, ele me disse que eu não posso nem tocar nela. Do contrário, nós morreríamos. E aí, Satanás já estava ali, né? Naquele pé de árvore, ali, naquela árvore, com aquele fruto, e estava tocando, estava ali, né? Na coisa, e pegou e falou, bom, certamente vocês não morrerão. Na verdade, e agora, depois que Satanás prende sua atenção, ele lança a semente da dúvida. Na verdade, Eva, Deus não quis deixar vocês comerem dessa fruta, porque no dia que vocês comerem dessa fruta, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ele está escondendo de vocês um conhecimento que é precioso. Eles querem manter vocês, sabe, presos. Aquela lei injusta que ele tem, aquela lei pesada. Então, quando ele fala para vocês não comerem essas frutas, é por isso, ele está escondendo algo de vocês, que não quer que vocês saibam. E se vocês comerem disso aqui, vocês serão como ele, como Deus, conhecedores do bem e conhecedores do mal. Vamos, aproveite, coma. E Eva, o verso 6, é o verso que acaba com tudo. Porque Satanás, ele primeiro capta a sua atenção. Se ele consegue captar a sua atenção, ele lança a semente da dúvida. E depois da semente da dúvida, ele dá a cartada final. Deus tinha falado que eles iam morrer. Satanás falou que eles não iam morrer. E aí, olha o verso 6 de novo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, olha só, começa a usar os sentidos, né? Agradável ao paladar. Era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também. E aí, a tragédia está feita.
Hoje Satanás age da mesma forma, ele sempre agiu da mesma forma. Satanás ele não precisa de chamar a sua atenção para sempre, assim, ele não precisa fazer escândalo, ele só precisa captar a sua primeira atenção, a minha primeira atenção. E se nós descuidadamente estivermos longe de Deus e curiosos, pensando que Deus é um Deus injusto, que a sua lei é injusta, nós somos uma presa fácil para Satanás. Porque ele é sedutor, ele sabe exatamente onde tocar para nos afetar, para chamar nossa atenção, ele sabe. Ele é astuto demais. E é por isso que Deus fala, ore sem cessar. A Bíblia fala, vamos trazer um outro tema aqui falando que vigiem para que vocês não caiam em tentação. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem tragar. Satanás só precisa da nossa primeira atenção. E se nós dermos ouvidos à sua primeira atenção, aí ele já nos ganhou. Então, qual é o segredo, então, que eu tenho descoberto na vida? Corre para Cristo. Se no momento em que Eva ouviu uma serpente, que é uma coisa totalmente incomum, se Eva tivesse ouvido aquela serpente falando com ela, lançando aquela primeira mentira, ao invés de ela tentar argumentar com o diabo, ela fosse correndo para Jesus, buscar Adão e perguntar, Adão, tem alguma coisa estranha aqui. Era bem provável que a tragédia não teria acontecido. Mas ela foi tentar argumentar com a serpente, foi tentar argumentar com Satanás. Nós não devemos tentar argumentar com Satanás. Satanás é zilhões de vezes mais inteligente, mais esperto do que a gente. E nós, com a nossa mente degradada e caída, não podemos nos achar que somos poderosos e suficientes para combater um inimigo tão poderoso. Ele e os anjos malignos deles, eles já estão condenados. Então, qual é o apelo de Deus hoje? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, pegue o meu fardo que é mais leve e me dê o seu que é pesado. Vinde, venha e arrazoemos, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlata, se tornarão brancos como a lã. Deus ele convida-nos a deixar esse mundo de pecado, a não dar ouvidos a Satanás, porque é muito perigoso. Fica aqui essa reflexão para não ficarmos flertando com o inimigo, com as armas do inimigo, achando que temos poder para vencer. Que Deus nos abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para as pessoas também terem a oportunidade de refletir também sobre esse assunto. E deixe seu like. O like é importante porque o YouTube divulga os vídeos quando eles veem que o conteúdo está alcançando um público e as pessoas estão gostando do conteúdo. E no mais, que Deus nos abençoe e não se esqueçam, vamos juntos, seguindo os passos do pastor. Um abraço, tchau.